Salve, rapaziada. Então, simbora aqui para o nosso vídeo novo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Uma semana abençoada aí para todo mundo. E vamos falar, rapaziada, dos nossos personagens que são coringas e outros que nem são nem tão coringas assim, mas que também vão bem. Então a gente vai começar falando do Saga de Gêmeos. Rapaziada, como um boneco desse não vai ser coringa se ele destrói tudo, né? Ele faz tudo, inclusive ele faz 1 versus 5. E tem vídeo aí no nosso canal dele fazendo 2 versus 5, ele fazendo 3 versus 5 e também fazendo 1 versus 5 num short curto ali de 1 minuto e 30 segundos, se eu não me engano. Então, o boneco é completo de tudo, rapaziada. Tem esquiva, tem muito dano, enfim. E essas são as cartas que eu tô usando nele, são cartas bem fortes essa aqui. Mas eu vou falar também a respeito de cartas não tão fortes assim, beleza? Então esse é o nosso primeiro boneco Coringa, com toda certeza. Saga Sapures. Ele vai bem, não é tão Coringa assim, né? Mas vamos supor que você bota ele e o Camus e o Shura. Tu pode montar um time veneno em volta dele. Tu pode montar um time congelamento em volta dele. Um time de marinas, Sorento, Krishna, Cano de Dragão Marinho, Poseidon e bota ele, enfim. E essas são as cartas que eu tô usando. Bacana? Bora pro próximo. Cano de Dragão Marinho. Esse é o mais coringa que tem, né, rapaziada? 1/12, né? Do lado do Hypnos, do lado do Poseidon. Então, você precisa de ataque básico? Ele tem. Precisa de roubo de vida? Ele também tem. Precisa de esquiva, teletransporte, banimento, atordoamento, dano forte, rápido. Tudo isso ele tem também, rapaziada. Tridente nele, né? Com certeza. E essas são as cartas que eu tô usando. Carta de suporte, essa aqui, viu, rapaziada? Porque na minha visão eu quero ele mais suporte. Se você quiser botar outra de crítico nele aqui, que é aquela do Máscara da Morte, é uma boa também, entendeu? Você que faz, né? De acordo com o que você quer que o seu personagem mais faça, né? Na play. Então, bora pro próximo. Hilda. Cara, ela vai muito bem com as Gaia. Eu não posso dizer que ela é coringa porque eu não considero ela coringa, não. Mas se você quiser colocar ela, pelo menos ela e o Seiyojin juntos, né? Com outra comp ali completamente aleatória, eu acho que fica melhor. Shion Sapuris, bem coringa. Ah, mas ele é do submundo. Ah, amigão, mas não interessa. Ele vai fazer as coisas dele, que é o quê? Ser magnífico em ser tanque, proteger os companheiros e colocar a parede na cara dos adversários toda hora. Esses bonecos que batem de perto, né, que tem que chegar perto para causar dano, como a Ioria, o Jinseiya, entre outros, se dá muito mal em time que tem um Shion Sapuris, entendeu? Porque eles perdem muito tempo querendo chegar perto e bater na cara na parede. E essas são as cartas que eu tô usando. Querendo fazer de tudo para colocar essa aqui, né? Mais forte, completa logo. E depois fazer o mesmo no Radamantes. E é isso. E escudo nele com certeza. Aqui é o mesmo caso da Hilda lá que eu falei, né? Tem que ter pelo menos ele e ela junto, ou ele e o C do Sagitário juntos. Então, pra mim, não é coringa, não. Radamantes, cara, é um tanque, né? Então, um tanque por si só já fala, vai bem em qualquer time. Se você botar o Aldebaran num time de congelamento, você vai me dizer que ele não vai bem? Se você botar o Algol num time normal ou num time de congelamento, né? Que fica um time com mais paralisação o tempo todo, né? É ele petrificando, aí coloca a relíquia lá, né? De petrificar nele. Aí coloca o Yoga, Camus. Eu até tava conversando com um colega do grupo de WhatsApp aqui, o Rafael Sabo, do Server 214. Agora, com esse novo modo de jogo aí, rapaziada, da Arena Galáctica, como vocês puderam ver lá, né? Os times que aparecem lá pra gente poder escolher é o Ioria, é o Mu, é o Camus, é o Yoga. Então, são personagens que não são mais metas atualmente, certo? Então, se você tiver o seu Algol, se você tiver o seu Camus, tiver o seu Ioria forte, agora vai ser a hora que eles vão poder brilhar, porque o jogo não tá permitindo, né? A gente colocar o nosso Saga Sapures, os nossos bonecos mais fortes lá. Bacana? Então, Radamantes eu considero ele Coringa. Não é o mais Coringa de todos, mas ele é um Coringa sim. E essas são as cartas que eu tô usando nele. E essa aqui eu acho muito boa, eu aprendi a gostar dela. Bacana. Mimi. Cara, o Mimi é o mesmo caso lá, né? Eu acho que ficaria mais bacana ter pelo menos alguém de Asgarra com ele. Mas não é o mais Coringa, mas também ele não é, não posso dizer, não é Coringa de jeito nenhum. Ele faz as play dele, né? Ó, por exemplo, com essas cartas aqui. Ele vai garantir a esquiva. Então ele garantindo a esquiva, ele tá garantindo a ultimate dele já rápido ali. Então vai garantir esquiva pro time.
Aqui vai garantir a esquiva, ó, porque ele vai ficar com esquiva e vai ficar invisível. Bacana? Aí aqui ele vai remover debuff que os companheiros tomaram, entendeu? Tipo envenenamento dos Afrodites, né? Se tiver do outro lado lá, queimadura, ele vai remover. Então, boneco magnífico também o Mime. A Freya é Coringa, na minha opinião ela é Coringa. Ela cura, né? Então você pode botar um time de submundo, pode botar o time que for que ela vai curar com certeza. Ceia de Sagitário, Coringa, pode ir em qualquer time, entendeu? De preferência um time pra proteger ele bem. E embora todo mundo pense que ele é guerreiro, ele não é guerreiro, rapaziada. Quer dizer, todo mundo pensa que ele é arqueiro, ele é guerreiro. Aí ele é lutador, ó. Entendeu? E ele atinge tanto de perto quanto de longe. Bacana? E essas são as cartas que eu tô usando nele. Ó, aqui é uma das cartas, ó, que a galera meio que não acredita, não vê muito potencial. Mas essa carta ela é muito boa. Imagina ele brocar as habilidades dele toda hora bem mais rápido, com menos cooldown. Então essa carta permite isso. E ela é fácil de botar estrela vermelha também, bacana? Bora pro próximo. A adaga, ó, que não é tão meta. O Ioria, como eu falei, ele pode ser meta, ele pode ser coringa, desde que você coloque o Mudiares ali, né? O Miro, enfim, que aí ele causa dano também na Tennis Exclamation junto com essa rapaziada, né? Mas eu não considero ele coringa. Mas também não considero, esse não é coringa de jeito nenhum. Não, ele é um boneco que se ele tivesse 7 estrelas e bem forte, né? Ele vai fazer o papel dele ali, que é ataque básico rápido, causar um dano médio, e é isso. Flecha, coringa, coringa com certeza. E essas são as cartas que eu tô usando nele, rapaziada. Bacana. Bora pro próximo. A Ioros, não considero coringa. Tem que ter uma Saori, tem que ter um time pra proteger. Enfim. E essas são as cartas. Preciso melhorar em muito aqui, né? Mas é isso, né? Não tô usando ele mesmo. E relíquia, eu tô usando essa relíquia simples. E lembrando que essas relíquias simples, rapaziada, são bem tranquilas, né? De deixar elas SSR. Vai ser mais difícil depois de botar elas UR. Mas o próprio escudo verde também fica bom, fica forte o R. E aí vai. Vamos falar aqui de quem mais que é coringa. Ah, o Mudiares. O Mudiares ele é coringa, sim. E ele fica muito bom desde que você tenha o Ioria e o Ioria e o Miro no suporte, né? Você pode ter um time qualquer ali. Se você botar ele soltando a Tennis Exclamation já logo no início, é atordoamento, né, nos adversários e escudo pro time todo que ele vai dar. Bacana? Tanto esse Camus aqui quanto o Camus do Submundo, que eles se propõem, ó, eu os considero coringa. Não são os mais coringas de todos, mas são sim, porque eles vão causar, né, paralisação, petrificar os adversários, tanto um quanto o outro. E o outro ainda retira a cura, né, dos adversários. Aí essa relíquia que eu tô usando nele aqui, que eu considero boa também, né? Eventualmente vamos botar ela SSR, que ela é uma SR. E essas são cartas que eu tô usando, né? Cartas simples. E essa aqui, mais uma vez, ó, como eu falei, ela é incrível. Então eu boto ela em quase todo mundo do meu time. Bacana. Siegfried é tanque, então tanque por si só, na minha visão, é coringa. Máscara da Morte eu não considero nem coringa, mas também não considero esse, não é coringa de jeito nenhum. Saurikido, coringa. Coringa, 100% coringa. Por quê? Porque o que ela se propõe, ela vai fazer também, rapaziada, que é cura e ter uma chance forte, né, de reviver um aliado. Então, considero ela assim. O Paparis, imagina você colocar o Paparis, rapaziada, com aquela ânfora de Atenas simplesinha, entendeu? É banimento duplo e encher o campo de soldadinho, né? Para os adversários perder tempo batendo neles, soltando ataque básico neles. Então, considero o Paparis coringa sim, vai bem em qualquer time, não precisa ser só santuário. E preciso melhorar muito as cartas dele aqui, claro. E essa aqui é uma carta boa para ele e para invocadores no geral. Bacana. Simbora aqui pro próximo. Tem o Julian, o Camus, vale para aquilo que eu falei, ele é suporte, ele é um coringa sim também. Releva os cachorros latinos aí, rapaziada. Julian, um dos mais coringas de todos, ó, eu tô evoluindo o meu. Botar mais XP, botar as outras cartas depois. Devagarinho ele vai ficar monstrão. Sorento, acaba que é um coringa, acaba que é um boneco bom, porque você imagina aí, já logo no começo de partida, ele vai causar um atordoamento, né? Ele vai causar um sono no Saga Sapuris lá do outro lado. Então o seu Saga Sapuris vai brilhar primeiro e vai atacar os adversários primeiro, entendeu? A partida já pode virar um 5 contra 4 a partir dali, bacana?
Aldebaran é o caso do tanque que eu falei lá, do mesmo caso do Radamantes. Se você colocar o Aldebaran, ele vai tomar muito dano e ele vai empurrar os adversários para longe. Então, acaba que ele é um coringa também. Vai bem em qualquer time também. Ajuda muito no início de jogo, né? E nesse modo de jogo aí, agora quem sabe ele não ajude de novo. Isaac de Kraken. Aqui, ó, o meu tá ficando forte. E aí, eventualmente, eu posso fazer um time, né? Com o Yoga normal, o Yoga dourado, o Camus do submundo, não sei. Aí, ó. Bota ele aqui 5 estrelas, já vai estar ótimo. Pra essa comp de gelo, né? Então acaba que são bonecos coringas também eles. O Shura eu acho que seria bacana botar pelo menos junto do outro Shura, né, rapaziada? Então não considero coringa, não. Quem mais temos aqui? O Shaka vai bem em qualquer time. Então ele é aquilo, né? Ele vai curar, vai causar dano área dele. Não é magnífico em nada disso. Mas ele vai bem em qualquer time, o Shaka, né? É um coringa também, por assim dizer. Coringa vai bem. Vai causar o atordoamento dele, né? Vai botar os caras pra... Enfim, vai atrapalhar muito a partida do adversário. Então o boneco é coringa sim. Preciso melhorar ele, né? Shun vai bem em qualquer time, vai melhor ainda em Santuário junto do Ikki, mas é coringa também. Não é o mais coringa de todos, mas é coringa sim, eu diria. Aqui, ó, personagem básica, simplesinha, mas também vai bem em qualquer time. E o que ela se propõe, ela vai fazer, que é curar. Bacana. É isso, ó. Coringa vai bem, é um dano absurdo, vai bem em qualquer time. Aí aqui é o oposto. Não é DPS, mas vai muito bem em qualquer time, porque ele é o melhor controlador. Ele é o melhor boneco de suporte que causa sono nos adversários do jogo. Então, e é o melhor boneco do jogo também. Então controla a partida. Poseidon, mesma coisa. Ele dá escudo, ele protege os aliados, ele solta especial toda hora. Vai muito bem em qualquer time. E vai melhor ainda nos marinas. Cara, é o mesmo caso, né? Um Coringa de DPS. Vai bem em qualquer time e vai melhor no time de santuário, né? Se tiver um Xion de ouro pra proteger ele, melhor ainda. Aí, ó. Coringa vai bem em qualquer time, com certeza. Proteção. Proteção absurda. Não considero Coringa, mas é magnífica. E vai muito bem no time de submundo. Mas dá pra colocar em outros times também. Coringa, 100% Coringa. Vai bem em qualquer time, destrói, muito forte. Vou atrás dele em breve, viu? O boneco é anti-controle, anti-tanque, resistente, DPS. Se teletransporta lá no meio do mapa. E é isso, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui as cartas. Uma aqui é a Crônica de Pamir. Cartas que são muito boas também, ó. Se eu for mostrar aqui pra vocês, ó. A carta de ira lá da onda e a carta do escudo, elas são ótimas, só elogios. Então, aquela carta que tá no mime também de esquiva é ótima, entendeu? Essa carta aqui, ó, podem falar mal, é uma carta SSR, mas eu acho ela boa para boneco causador de dano em área, né? Dano contínuo. É uma ótima carta, uma carta muito boa. Essa aqui é uma carta muito boa também, ó. Você que monta um time de congelamento, né? Ela vai servir muito bem. Aqui é uma carta que serve para qualquer personagem que ganha escudo. O que é que ela faz? Ela aumenta o tempo de escudo, ela aumenta o escudo, né? Então, é boa. Uma das minhas favoritas aí, ó. Já falei dela, sempre falei bem dela no jogo, né? E é isso. Então essas são as cartas. Falamos das relíquias lá, né? Tem as relíquias R, que você pode colocar em SR, SSR, e depois só vai ser um pouco mais caro e demorado para botar o R. Mas ela é bem fácil de conseguir também. Então falamos de relíquias, de cartas e de personagens coringas, não tão coringas assim, e os que não são coringas de jeito nenhum. Então é isso, rapaziada. Gostou? Deixa o like, curte, comenta e compartilha. E tamo junto.